Vamos falar um pouco sobre alimentação saudável, porque esse é um tema que tem surgido com muita força, muitas dúvidas que as pessoas estão tendo, então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas. Eu venho postando alguns vídeos de uns tempos para cá, e mesmo os vídeos respondendo de alguma forma, ainda assim surgem algumas dúvidas, e eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer. O que é uma alimentação saudável? A alimentação saudável de antigamente, muito antigamente, não é mais a mesma alimentação saudável de hoje em dia. Os nossos alimentos não são mais os mesmos. Se você pegar alimentos que antigamente eram aromáticos, eram cheirosos, hoje em dia eles não têm mais aroma nenhum, eles não têm cheiro. A minha mãe mesmo falava, minha mãe está com 82 anos, minha mãe falava que quando ela chegava, às vezes antes de chegar em casa, ela sabia se alguém estava cozinhando batata inglesa. Hoje em dia batata inglesa não tem cheiro nenhum. Eu falei para ela, não tem cheiro nenhum batata inglesa. Ela, pois é, na minha época tinha. Maçã você só sente o cheiro se você encostar o nariz nela. Minha mãe disse que antigamente você, ao entrar numa casa, sabia que o pessoal tinha comprado maçã, porque o aroma exalava na casa. Aonde estão esses aromas? Aonde estão esses sabores que sumiram? Como ela mesma disse, a carne não tem mais o mesmo sabor, as frutas não têm mais o mesmo sabor, os legumes não têm mais o mesmo sabor. O que aconteceu com esses alimentos? Por que acabou o prazer, né, o aroma, o paladar, viraram uma massa sem gosto, a grande maioria dos alimentos? O porquê que isso aconteceu? Eu tenho algumas suposições baseadas nos estudos que eu já fiz de algumas pessoas que explicam, especialistas de várias áreas, então eu fiz um apanhado e cheguei a uma conclusão que são dois objetivos. Um, para aumentar a produção. Aumentou o número de pessoas no mundo, tem que aumentar o número de alimentos para dar conta desse tanto de gente. Esse é o objetivo, na minha opinião, principal, que leva a um segundo. Quando você aumenta a quantidade de alimentos, você precisa de ter uma resistência maior nesses alimentos contra as intempéries do clima, de insetos e tudo mais. Porque se vier muitos insetos, é um prejuízo muito grande para quem está plantando, para os animais que morrem as plantas, comem as frutas, então é um prejuízo muito grande. Então desenvolveu-se certos tipos de adubo que faz com que as plantas fiquem mais resistentes e também agrotóxicos, que esse é um dos grandes problemas, na minha opinião, principalmente o glifosato, que é o famoso mata-mato. Ele é altamente cancerígeno, tal qual todos os outros agrotóxicos. E isso, na minha opinião, leva, não só na minha, de muita gente, muita da medicina integrativa, isso leva a uma segunda situação, que querem nos adoecer, porque pessoas doentes dão lucro, pessoas saudáveis não dão lucro. Quanto mais doentes nós ficamos, mais remédios nós compramos, mais lucro nós damos para essa máfia toda, máfia farmacêutica. Quando você está doente, o que você faz? Você precisa fazer o quê? Ir ao médico. E aí depois você precisa fazer o quê? Ir fazer exames, mas antes você tem que ir no médico, colher para saber quais os exames que você tem que fazer. Depois que você faz os exames, ele passa o quê? Medicamentos direcionados para o seu problema. Então, gira um comércio gigante em cima disso. Essa segunda parte nós não vamos falar porque não é o objetivo desse vídeo. Mas, sim, o que é alimentação saudável? Se nós pensamos que os adubos e tudo mais que eles colocaram aumentaram a resistência dos alimentos, em consequência disso, também eles fizeram alimentos geneticamente modificados, que são os transgênicos, para o quê? Para eles ficarem mais resistentes. Então, o que seria uma alimentação saudável, na minha opinião? É uma alimentação que tenha pouco legume, pouca verdura, carne de preferência gorda, pouca fruta e água. Aí entra ovos, entra queijo duro, um queijo de preferência com leite tipo A2, de preferência, e basicamente isso, gorduras de uma forma geral. Abacate, algumas nozes e por aí vai. Então são coisas poucas, mas o principal é na carne, fruta e legume pouco, e na carne gorda. Arthur, mas você não falou de grãos. Sim, Arthur, mas na medicina chinesa eles falam muito de consumo de grãos, arroz principalmente. Mas a questão que eu coloco é o seguinte. Quando foi feito essa parte da dietoterapia japonesa ou chinesa, isso foi feito há séculos atrás. Não se reajustou para o que nós vivemos atualmente. Os nossos grãos de hoje em dia, como já me falaram muitas vezes nos comentários, mas foi Deus que fez, você não pode falar desse jeito, não pode, na Bíblia está escrito que foi Deus que fez. Tá, gente, Deus fez muita coisa, mas esse milho que está vendendo por aí, não foi Deus que fez, não, foi o homem. Ele é transgênico, totalmente modificado, todos os grãos iguais, bonitinhos, os grãozinhos ali, um do lado do outro, parecendo que foi feito à mão. A soja não foi o Deus que fez, não, foi o homem que fez. Ela é modificada geneticamente. E tantos outros grãos modificados geneticamente com o intuito de produção em massa. O trigo, o nosso trigo, ele tem 500 vezes mais glúten do que o trigo europeu, que já tem muito glúten. E o porquê do glúten? O glúten é para aumentar a resistência da planta, para do início ao fim não morrer e você conseguir colher mais. Sabe? Então, assim, eles mudaram geneticamente a estrutura dos alimentos com o intuito de produzir mais, só que isso teve uma consequência de que
Os alimentos eles ficaram nocivos para a gente. Grãos nunca nos fizeram bem, porque eles são ricos em fitatos e oxalatos que inflamam o nosso intestino, pedra nos rins e por aí vai. Eles inflamam o nosso corpo, vamos assim dizer de uma forma resumida. Então, grãos não fazem parte da minha alimentação e nem dos pacientes aqui eu recomendo que não comam. Então, grãos nunca nos fizeram bem. Só que agora, principalmente, aí que não faz bem mesmo, porque aumentou muito, alterou muito a carga de agrotóxicos, de alimentos transgênicos na nossa alimentação. Frutas sem sementes, gente, nunca existiu na face da Terra fruta sem semente. Qual que é o objetivo disso? Toda fruta sem semente ela é transgênica, ela é modificada geneticamente. Com qual intuito? Que as pessoas não adquiram sementes para plantar depois. É monopólio. Então, você já percebe que tem melancia sem semente, uva sem semente, maçã sem semente. Esses dias atrás, sem saber, eu comi uma mexerica sem semente. Então, assim, por que eles estão tirando as sementes das plantas? É para facilitar, para as pessoas comerem e não ter aqueles carocinhos. Os carocinhos, gente, acorda. É claro que não é para isso. O objetivo é fazer com que vocês não tenham acesso a sementes, porque quem tem semente, planta. Quem tem semente faz com que aquela fruta que ele está comendo possa se desenvolver mudinhas, ele plantar e ter fruta para ele. Então eles estão acabando com isso. Eu esqueci o nome das indústrias. Eu vi esses dias atrás que indústria famosa tal tem o monopólio das sementes agora das uvas, o outro tem o monopólio da semente do limão. Eles estão pegando, eles fazem essas frutas sem sementes e eles têm o monopólio das sementes. Porque aí eles controlam. É controle, gente, acorda. Tá? Não é bem-estar das pessoas, não. Então, se você quer ter saúde, você precisa comer bem. Não existe você comer o que você quiser e ter saúde. Não existe. Isso é um grande problema que eu passo aqui quase todo dia com os pacientes, porque são poucos os que se alimentam bem. Tem paciente que fala, Arthur, eu adoro um pãozinho, não consigo viver sem pão. Consegue sim, é que você não quer. Eu tenho paciente que eu já falei 1 milhão de vezes, para de comer pão, porque ele tem trigo e inflama seu intestino. Já tem 2, 3, 4 anos que eu trato, e a pessoa sempre chega e fala, hoje de manhã eu comi um pãozinho francês, ou seja, nunca para. E o intestino nunca vai melhorar, e a pessoa nunca vai ficar saudável conforme ela e eu gostaria que ela ficasse, porque não segue as orientações. Então, por isso que eu digo para os pacientes que vêm aqui, o que é saudável? Comer o que Deus fez. Deus fez o pão? Não fez. Deus fez biscoito, pão de queijo? Não fez. Deus fez sorvete? Não fez. Deus fez presunto? Não. Deus fez mussarela, queijo? Não. Mas você pode comer o queijo duro, porque ele é o menos pior. Deus fez bolo de chocolate, Deus fez café, mas Deus fez café? Não fez, não. Não sei se vocês sabem, o café ele também é modificado. Ele é como é que chama quando você coloca uma planta junto com a outra? Você pega uma planta, mistura com a outra para sair uma terceira. Eu esqueci o nome disso. Inclusive, o café ele foi feito com o intuito de afastar insetos de outras plantações. Eles plantavam café perto de outras plantações, assim, espalhadas no meio, para afastar determinadas pragas. E o café, porque o café tem toxinas. E a gente vai lá e olha e fala, que delícia, deixa eu colocar isso aqui numa água quente e ver como é que fica. E toma. Porque o café não faz bem. Eu canso de falar isso pro pessoal aqui. Mulher grávida não pode tomar café. O café ele é um estimulante fortíssimo e ele gera ansiedade. Tem pessoas que falam que ficam ansiosas porque não tomam café. É porque o seu corpo está num estado igual de um drogado sem cocaína. Ele começa a entrar no estado de abstinência, e gera aquela ansiedade, aquela taquicardia, aquele mal-estar, dor de cabeça. Aí bebe um café, passa. Quando o drogado está passando mal, se ele cheirar uma dose de cocaína ou fumar um crack, ele melhora. Não é verdade? Então a questão é essa. Alimentos que não foram feitos por Deus não é alimento saudável. Essa é uma forma apenas didática de vocês entenderem. Então, Arthur, o que eu devo comer? O que Deus fez, então? Deus fez batata, Deus fez cenoura, Deus fez beterraba, jiló, quiabo, couve-flor, Deus fez o brócolis, Deus fez a carne, de preferência a carne vermelha, o peixe ou o frango, se for peixe do mar, é muito melhor, peixe de rio não é interessante, e frango se for caipira. Ou frango criado solto, né? E carne vermelha. Carne de porco também é muito boa, só que depende do local que você compra, porque o porco, por ele comer de tudo, ele tem muito mais parasita, mais verme no corpo. Então, tem que saber a procedência. Carne de açougue, geralmente eles têm procedência porque eles vêm de granja. Então, e frutas, Deus fez frutas, correto? Água. Agora, tudo isso que nós comemos no dia a dia, eu vou comer um salgadinho, eu vou comer um sanduíche, eu vou comer um miojo, nada, macarrão, tudo isso vocês têm que tirar da alimentação de vocês para vocês serem saudáveis. E só porque Deus fez não quer dizer que pode comer à vontade. Porque outros comentários que eu vejo poxa, mas Deus fez esse alimento, então ele é saudável. Tá, Deus fez cogumelo venenoso, você vai comer? Tem cogumelo comestível, mas tem cogumelo venenoso. Tem folha que ela é comestível e tem folha que é altamente venenosa. Todas elas foi Deus que fez. Então não é porque Deus fez que você pode comer tudo à vontade. Você tem que usar o discernimento.
Não é porque o brócolis está sendo vendido no supermercado que eu vou lá e vou comer uma tonelada de brócolis, um monte de brócolis na hora do almoço. Não. Brócolis, quando ele em excesso é pouca coisa. Quando eu digo brócolis, é um pedacinho de brócolis na sua refeição, não é um monte, porque ele causa pedra nos rins, ele é rico em oxalato, em fitatos. Então, assim, vocês têm que usar o bom senso. A alimentação saudável, ela entra, novamente, pouco legume, pouca verdura, carne de preferência gorda, pouca fruta, vocês escolhem uma, duas no máximo por dia, e água. Ovos, sim, queijo duro, ok. Até então, e carnes, engloba torresmo, engloba carne gorda. Arthur, mas como é que eu vou fazer? Eu trabalho numa empresa, eu não tenho como comer. Se vira. Você não quer ficar saudável? Se vira. Ou então, vai comer a comida do seu trabalho cheio de óleo de soja, esses óleos cancerígenos, e vai adoecer. Óleo de canola, todo mundo pensa que o óleo de canola faz bem. Canola nem é uma planta, é uma sigla, é Canadian Oil alguma coisa. Porque esse óleo ele foi feito muito antigamente para óleo de motor de trator, que sobrou muito uma época, um século atrás, sobrou muito, e esses que fizeram óleo pensaram assim, nós não vamos ter prejuízo, então vamos achar uma forma, e de repente alguém lá teve uma ideia louca de falar que aquilo era comestível, e aí eles deram uma filtrada nele, tiraram um pouco do aroma e venderam como comestível, mas aí eles falaram assim, como é que nós vamos vender isso como comestível, sendo que as pessoas não vão comprar? Não, ter um jeito, nós vamos usar o marketing, nós vamos falar mal das gorduras que as pessoas comem, que é a gordura de porco, que são as boas, gordura de porco, que é o azeite de oliva, que é a gordura animal, nós vamos falar que isso faz mal, e vamos falar que o nosso é a revolução da saúde faz bem. Resultado, as pessoas pegaram essa ideia para elas, e 10 anos depois os índices de doenças cardíacas ficaram alarmantes, dispararam, e estão até hoje. Tanto é que quando teve esse problema aí do Covid, um dos questionamentos que eu fazia é todo mundo morrendo de Covid, ok? Muito triste e tal. Só que, e as pessoas que morrem de doenças do coração, que eram assim, 1000 vezes mais, 1000% mais do que o do Covid, muito, infinitamente mais. Ninguém falava nada, porque vende remédios para o coração, vende dinheiro, gente, tudo gira em torno de dinheiro. Então vamos lá, alimentação saudável. Se vocês querem ter saúde, precisam seguir uma dieta bacana. Cada pessoa tem uma dieta diferente, uma dieta sem glúten, zero glúten, porque não existe pessoa que, eu não tenho alergia a glúten, não tenho reação a glúten. Tem sim, filhote, só que o seu organismo tem menos. Uns têm mais sintomas e outros têm menos, mas você tem sim, todos nós temos. Infelizmente, o nosso intestino não aceita glúten em mínima quantidade. Só que umas pessoas reagem mais e outras reagem menos. Um organismo que já está inflamado vai reagir com mais força. Arthur, e o leite? O leite cru da roça de vaca, ele só é um problema, ele sempre vai ser um problema, é igual ao glúten, só que ele só realmente vai ser um problema se o seu organismo rejeitá-lo, se você tiver uma certa intolerância, não apenas a lactose, mas a caseína tipo 1, que é do leite tipo 1. Por isso, se você quiser tomar leite, que não é o caso, nós não precisamos de leite, mas se quiser, usem o leite tipo A2, leite de cabra, leite de vaca holandesa, da raça Jersey, mas o ideal é leite de cabra. Leite tipo A1 não é bom, leite tipo A2, ele é menos pior. Então, essa é a questão. Ovos à vontade, de preferência a gema. Joga a clara fora, a clara é inflamatória, a clara causa estufamento, a clara causa indigestão, a clara causa inflamação. Foi o contrário do que nos ensinaram. Então faça uma omelete somente de gemas, joga a clara fora, nem guarda para fazer bolo, porque se eu estou acabando de falar que faz mal, e você faz um bolo com ela, ela vai ter o mesmo efeito, porque a clara só muda, você vai bater ela e ela vai estar no bolo, mas ela vai causar a mesma coisa no seu organismo. A história de margarina e manteiga, gente, pelo amor de Deus, isso já nem devia estar sendo discutido mais. É óbvio que margarina é um veneno. Margarina é usado para colocar em bicheira de animal, para não sentar mosca. Você passa na bicheira, no machucado, onde está cheio de mosca, as moscas não sentam. Se você colocar um pedacinho de margarina no chão e um pedacinho de manteiga e esperar lá, assim que você voltar, o de manteiga vai estar cheio de formiga e de inseto em volta, o de margarina vai estar lá do mesmo jeito. O próprio inseto é mais inteligente que você que come margarina, ele sabe que aquilo faz mal, mas você não, insiste em comer margarina, que vai entupir suas artérias, que vai inflamar suas articulações, seu corpo inteiro, seu intestino. Então eles enfiaram isso na cabeça da gente, que banha de porco, que gordura animal faz mal. Meu Deus, isso é consumido desde que o mundo é mundo. Mas faz mal porque entupiu as artérias, não sei o que. Então, eu acabei de falar isso agora há pouco. O que fez entupir as artérias foi justamente essa mudança de mentalidade que eles fizeram nas pessoas, para eles venderem esses óleos de trator pra gente, falando que é óleo comestível. E aí os índices alarmantes de doenças cardíacas e doenças neurológicas dispararam, e aí eles tiveram o argumento de falar, tá vendo? A gente falou que isso fazia mal. Mas é para tirar o deles da reta, porque era o deles que estava fazendo. Eles jogam a culpa na banha de porco. Banha de porco é super saudável. Sebo bovino, óleo de coco, azeite de oliva extra virgem, sabe, tudo isso, manteiga de garrafa, manteiga ghee para você cozinhar, manteiga clarificada, tudo isso é uma bênção divina nas nossas vidas, ter acesso a isso. Óleo vegetal, óleo de
soja, milho, girassol, canola, algodão, joga isso no lixo, pelo amor de Deus. É interessante que eles falam, não jogue óleo de soja, óleos vegetais, no ralo, porque pode prejudicar o meio ambiente. Mas você pode tomar, tá tudo bem, né? Olha a falta de senso. Você não pode jogar no ralo, porque vai prejudicar o meio ambiente, mas você pode tomar. Aí falam, filtro solar faz bem. Aí eu não vou falar tudo, não, porque senão isso aqui vai ficar gigante, esse vídeo. O filtro solar também é outro mito. Filtro solar você só deveria usar se você ficar exposto ao sol por horas. Fora isso, não. Porque o que faz arder sua pele, ficar vermelha e dar bolhas e tudo mais, é justamente porque o seu corpo está inflamado por conta do excesso de óleos vegetais que você está consumindo. Eu sou o exemplo disso. Depois que eu tirei óleo vegetal da minha vida, por completo, eu tomo sol todos os dias, às vezes eu fico um tempão no sol, minha pele nem arde. Eu não tenho nenhuma reação. Por quê? Porque o meu corpo não está inflamado de óleos. Então, a gordura animal é excelente. Deixa eu ver se eu lembro de outra coisa aqui para falar para vocês a respeito de outro mito. É até bom se vocês colocam aqui nos comentários que eu falo para vocês. Mas porque tem tanta coisa, mas esses são os básicos. Falar que gordura animal aumenta colesterol, que gordura animal aumenta ácido úrico, você comer muita carne, muita gordura, vai aumentar seu colesterol, vai aumentar seu ácido úrico. Gente, fisiologicamente, bioquimicamente, isso é impossível. É impossível gordura animal virar colesterol, da forma que eles colocam, colesterol alto. Porque o que aumenta colesterol, o que aumenta ácido úrico, o que aumenta a pressão e o que acaba com o seu organismo é a mesma coisa, que é açúcar e carboidratos refinados. Ou excesso de carboidratos, porque não precisa ser refinado. Se você come batata e mandioca demais todo dia, também vai aumentar, vai prejudicar, porque tudo isso vira açúcar. Carboidrato refinado ou não vai virar açúcar no seu organismo. Só que o refinado é pior. E o açúcar é um veneno. O açúcar, no órgão americano de saúde, que é o FDA, o açúcar tem a mesma classificação da cocaína, porque ele faz muito mal. Tá? Então esse vídeo foi apenas para esclarecer vocês sobre o que é uma alimentação saudável. Deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, que eu vou responder com todo carinho, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre alimentação. E eu quero que vocês entendam, não podemos comer mais como antigamente, a nossa alimentação não é mais a mesma. O chuchu de hoje não é o chuchu de antigamente, o jiló de hoje, a cenoura de hoje, a batata de hoje não é, as frutas não são, a carne não é. Os nossos animais que nós comemos, açougue, eles são cheios de antibióticos. Por isso que se você tiver acesso a um produtor local, compra a vaca direto dele, a carne direto dele, o leite direto dele. O leite eu tenho muita restrição, tá? Eu não bebo leite, eu não recomendo leite. Mas se for para beber, bebe leite cru e veja se você tem estufamento, gases demais e indigestão. Se tiver, para de consumir. Se não tiver, vai indo. Mas não é interessante. Ninguém foi feito para beber leite, né? Sabe? Leite de vaca é para bezerro. Leite de cabra é para o filhote da cabra, entendeu? Nós tomamos leite leite da nossa mãe, leite de mulher? Nós não tomamos. Não tem que ficar tomando. E isso gera muita discussão com nutricionistas, sabe? Então, assim, o meu posicionamento é esse, tá? A alimentação saudável é tudo o que vocês precisam para vocês envelhecerem até os 140 anos com saúde, sem dor, sem inflamação, sem problema cardíaco, sem problema neurológico, sem perda de foco, sem problema mental, sem nada. É alimentação saudável. Vitaminas são complementos. E remédios de farmácia não curam ninguém. Enfiem isso na cabeça de vocês. Remédio de farmácia não cura ninguém. Remédio de farmácia não cura ninguém. Porque se você ficar curado, você é um cliente perdido. Um paciente curado é um cliente perdido. E as indústrias farmacêuticas não querem perder clientes. Eles nunca vão curar ninguém porque senão vão perder isso. Por que as indústrias farmacêuticas não me patrocinam ou patrocinam os meus colegas em congressos, em resorts de luxo caríssimos? Por quê? Porque nós não damos lucro para eles, nós damos lucros para os pacientes. Porque nós tiramos os pacientes dos remédios, nós tiramos os pacientes da dependência da máfia dos exames, da máfia da máfia médica de uma forma geral, de que precisa fazer exame preventivo. Gente, pelo amor de Deus, o exame preventivo... Isso é um tema para uma outra live. Exame preventivo não é isso que eles pregam. Isso que eles pregam é um terrorismo que coloca medo nas pessoas, que elas ficam dependentes de ficar fazendo exames, e fez exame não tem nada, fez exame não tem nada, fez exame não tem nada. Mas eu vou falar sobre isso numa outra live, num outro vídeo, porque isso é um tema também muito extenso, e eu acho que eu vou falar talvez só no YouTube, não sei, porque aqui no Instagram eles cortam muito a gente quando a gente fala a verdade demais. A verdade demais fere o bolso de algumas pessoas e eles mandam calar essas pessoas, né? Então, tá aí. Se tiverem dúvidas, mandem mensagens.